Oi, meu povo, estamos aqui de volta e a gente vai iniciar, né, sobre anemias, tá? Primeiro, o que são essas anemias? Então, tá anêmico, é falta de ferro, né? Não necessariamente a gente viu que para a formação da hemácia, que são essas células sanguíneas, a gente precisa de outros componentes, não somente o ferro. A gente precisa da vitamina B12, do ácido fólico. Então, um indivíduo com a condição de anemia não necessariamente vai ser só por falta de ferro. E tem outras condições que não envolvem anemias nutricionais, que não envolve a parte nutricional, tá? Que também podem estar fazendo essa condição de anemia. Então, o que é uma anemia? É a condição no qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais, seja quando for por falta da deficiência. Isso é uma definição da OMS para as anemias carenciais. A gente vai muito mais além disso quando a gente fala de anemia, porque pode ser a redução do número das hemácias e não necessariamente o número ou a quantidade, o conteúdo de hemoglobina, tá? Eu posso também ter condição da morfologia das hemácias, né, modificada. Então, eu posso, um indivíduo, por exemplo, que tem anemia falciforme, ele tem hemoglobina normal. Não tem hemoglobina normal. Ele tem hemoglobina mutada, mas ele tem a quantidade de ferro normal. Desculpa. A quantidade de hemoglobina ou a condição de hemoglobina dele, a estrutura da hemoglobina, ela é deficiente, porém, né, o ferro dele tá normal. Então, não necessariamente a questão dele é nutricional, e sim morfológica. E aí acaba tendo hemácias disformes, hemácia em forma de foice. Isso quando eu tô falando do indivíduo com anemia falciforme, tá? Então, as anemias a gente tem formas de classificar a partir da estrutura dessas hemácias, tá? O critério morfológico, ele não dá ideia da causa, muitas vezes, da anemia, mas os aspectos eu posso estar associando. Por exemplo, eu posso ter anemias macrocíticas, microcíticas, normocíticas, hipercrômicas, hipocrômicas ou normocrômicas. Quando a gente fala de macro, micro, normocíticas, tá? A gente está falando do tamanho da maioria dessas células, tá? Por exemplo, anemias macrocíticas são anemias onde a minha hemácia ela vai estar maior do que o normal. As microcíticas elas vão estar menor do que o normal. E as normocíticas, elas podem estar do tamanho normal e ter algum problema, né, resultando na redução, por exemplo, das hemácias. Hipercrômicas, conteúdo, às vezes a hemácia está tão pequenininha que aí o conteúdo de hemoglobina ele fica muito concentrado. Hipocrômicas, redução da hemoglobina, porque eu falei lá, a gente associa a cor, da coloração dessas hemácias à quantidade de hemoglobina, tá? Então, no momento que eu tenho redução de hemoglobina, eu posso ter uma anemia hipocrômica, né? Então, redução de hemoglobina normocrômica, quantidade de hemoglobina normal, tá? Então, por exemplo, eu posso ter anemias macrocíticas, normocrômicas, ou seja, o conteúdo de hemoglobina normal, mas o tamanho da hemácia está maior. Então, por exemplo, na anemia hemorrágica, na anemia hemolítica, anemia secundária, uso de antimetabólicos, algumas coisas que mexem no metabolismo, anemias por problemas hepáticos e macrocíticas normocrômicas, eu posso ter anemias carenciais, como por exemplo a anemia que eu tenho deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, ou problemas que acarretem na síntese do DNA, drogas ou problemas congênitos, tá? Ou então pode ser anemias que eu vou estar tudo normal no aspecto das hemácias, então as hemácias estão normocíticas, normocrômicas, e aí pode ser um problema que a gente chama de aplasia medular. O indivíduo ele não está produzindo nenhuma célula sanguínea, tem algum problema possivelmente lá na célula tronco dele, doenças crônicas, infiltração, lesão lá na medula, né? Anemias hemolíticas com um pouquinho de aumento de reticulócitos, que são aquelas células antes de virar hemácia.
E anemias microcíticas hipocrômicas, ou seja, eu tenho redução do tamanho da hemácia e redução do conteúdo de hemoglobina. Normalmente, esses tipos de anemia a gente chama de anemias que podem ter envolvido anemias carenciais, como, por exemplo, a anemia ferropriva. É assim, ó, quando o indivíduo tem privação de ferro, sim, a hemácia dele pode ficar menor do que o normal, eu não tenho mais tanta hemoglobina. Então, para que eu preciso de uma casa grande? Então, diminui o tamanho dessa célula. E hipocrômicas, novamente, porque eu tenho redução da hemoglobina. Tudo isso acontecendo porque, por causa do ferro, porque vocês viram lá na estrutura da hemoglobina, eu tenho uma molécula de ferro. Anemias por talassemias e siderobásicas também vão ter esse aspecto. Importante quando eu falo de estrutura e de aspecto das hemácias, a gente tem alguns termos que são importantes justamente até para classificar a anemia. Não é tanto o foco da nossa disciplina, uma FO4, a gente vê de uma forma mais geral esses aspectos, mas é importante que vocês saibam, porque isso pode estar lá no exame dos pacientes de vocês, e vocês precisam ter essa ideia do que seria esse termo, tá? Quando eu falo de anisocitose, né, eu estou dizendo que as minhas hemácias estão de tamanho diferente na sua maioria. Ou seja, por exemplo, num indivíduo que está numa condição de anemia ferropriva, eu vou ter uma anisocitose com microcitose e hipercromia. Que zorra é essa? Tá? Anisocitose tem diferentes tamanhos de hemácias. Por quê? No indivíduo anêmico, no indivíduo que tem anemia ferropriva, ele não zerou, concorda comigo? O ferro dele não tá zerado. Então, o que que vai acontecer? O, o, opa, o ferro dele tá em sua quantidade ainda não zerada e ele ainda vai produzir hemácias normais. Mas, em sua maioria, eu vou ter hemácias de tamanho menor, né, e com redução de hemoglobina. E aí eu vou ter, quando eu passar para fazer meu exame, eu vejo que tem hemácias de tamanho diferente, umas normais e outras com condições já relativas ao quadro de redução de ferro. Então, vou ter hemácias microcíticas, hemácias, eh, hemácias microcíticas e hemácias hipocrômicas. Eu posso ter uma condição que eu falo, isso eu tô falando em relação a tamanho, diferentes tamanhos. Eu posso também ter hemácias do tamanho normal e outras muito maiores do que o normal, que a gente chama de macrocitose, por exemplo, certo? E quando eu chamo de poiquilocitose, esse termo quer dizer assim, ó, tem hemácias de formatos de fora do normal. Lembra que eu falei, ela é redondia e bicôncava. Quando eu falo que tem uma poiquilocitose, eu estou dizendo que tem um monte de hemácia lá que não é redondinha nem bicôncava, que ela tá fora do aspecto morfológico dela, da forma dela. Então, exemplos de aspectos que a hemácia pode adotar em mudança, uma hemácia em forma de esfera, em ovalócito, depranócito, né, que a gente chama hemácia em forma de foice, dacriócito em forma de lágrima, né, tem alguns alunos que falam, parece uma coxinha, tá? Hemácias espiculadas, né, como se tivesse várias projeções na membrana dela, com corpúsculos dentro da hemácia que não era para ter nenhum pigmento, nenhum corpúsculo ali presente, eu posso ter e associar esses aspectos a um quadro de anemia. Então, esses aspectos, quando eu vejo formatos de hemácia diferentes, a gente chama de poiquilocitose. Quando eu digo que as hemácias estão em diferentes tamanhos, eu tenho hemácias de tamanho normal e hemácias muito grandes, eu tenho hemácias de tamanho normal e hemácias muito pequenas, a gente chama disso de anisocitose. Tendo anemia ferropriva, né, vai ser uma condição onde o indivíduo tem uma dieta pobre de ferro, por exemplo, ou mulheres de vida fértil em crianças, porque a mulher em vida fértil, ela tá menstruando mensalmente, então ela pode ter uma perda sanguínea muito grande e com isso se esvai o ferro da pobre coitada. E em crianças, porque o metabolismo ela é muito grande, muito rápido, a criança está em formação, então eu preciso observar, e aí se eu não tiver o suporte ideal de ferro, o indivíduo ele pode ter, né, problemas desse ferro e no seu armazenador, que é a ferritina, ou na proteína que faz o transporte.
Então, eu vou ver um indivíduo com microcitose e hipocromia, né, com diminuição por causa disso, porque diminuiu a síntese e a produção da hemoglobina, que vocês já viram lá, a hemoglobina precisa lá do ferro. Então, posso ser excesso de perda, por exemplo, na menstruação, uma absorção de ferro na alimentação, isso é importantíssimo, principalmente para vocês de nutrição. Vocês têm que, provavelmente vocês já estão vendo algumas disciplinas, existem competição para o sítio de absorção do ferro, tá? Então, o indivíduo, na própria alimentação dele, ele pode estar prejudicando a absorção de ferro dele. Por exemplo, se ele vai comer um alimento com ferro junto com algo que tenha cálcio. Tem competição, o cálcio ganha essa competição, então o ferro acaba não sendo muito bem absorvido. Ou o indivíduo que toma alguma coisa com alguns fenóis, né, que tem, por exemplo, em café, né, em refrigerantes. Então, o ideal é não, se eu estou precisando de absorver ferro, eu não vou, então, prejudicar a absorção. Mas, em contrapartida, a gente tem coisas que aumentam essa absorção de ferro, por exemplo, a vitamina C. Então, o indivíduo ele pode estar se alimentando e pingar umas gotinhas de limão ali naquele bife de fígado cheio de ferro, e aí ele aumenta a possibilidade de absorção, prepara melhor a absorção de ferro, quando ele tem uma junção com a vitamina C. Lembrando aqui que eu mostrei na imagem, olha aqui a hemoglobina bonitona, com ferro, aqui ela vai fazer 4 posições de ligação para transportar o oxigênio. Aqui o eritrócito, mesma coisa, né? Que hemácia, hemoglobina lá dentro, ele pode estar cheio de hemoglobina e eu preciso do ferro, né, para me formar. Então, a necessidade de ferro ela vai variar, essa tabela às vezes varia bastante, né, da Organização Mundial de Saúde, né, ela tem algumas modificações, tá? Então, absorção diária na região do duodeno, né, e aí ela precisa da transferrina, da hemosiderina, vai ser transportado para o fígado, lá para a medula, para a formação desses eritroblastos e, por consequência, a formação do eritrócito. Pode ter perda menstrual por hemorragia, nem é necessário fazer a dieta diária. Então, chegou lá, que é o intestino, a célula intestinal do indivíduo. O ferro chegou e ele tem que ser absorvido, ele vai ter, né, alguns componentes, e aqui esses sítios, às vezes, de entrada de ligação, ele pode ter competição com outros componentes, por isso que é importante saber como eu estou suplementando, ou então saber como eu estou me alimentando de forma ideal. Então, você tem a variação por sexo, por idade, Então, onde é que a gente tem ferro? Na hemoglobina, na ferritina, na hemosiderina, mioglobina, que é uma proteína que vai estar presente no músculo, importante, ela também tem ferro nessa mioglobina. Algumas enzimas podem estar utilizando, né, essa hemoglobina. E aqui é um hemograma do indivíduo que está em poiquilocitose, que eu falei. Olha os formatos da hemácia. Né, tem hemácias, né, de forma oval, de forma de lágrima aqui, tá vendo? Uns ovalócitos, né? E o centro dessas hemácias, né, vocês podem ver que tá praticamente apagado, porque praticamente eu não tenho hemoglobina ali. Então, aqui novamente o hemograma, modificação da forma, né? Eu tenho poiquilocitose, eu tenho modificação em relação ao tamanho, tô vendo hemácias de tamanho diferente, então eu tenho poiquilocitose, eu tenho anisocitose. Poiquilocitose, lembrando, é um diferente formato fora do normal, e anisocitose, diferentes tamanhos dessas hemácias. A gente também tem as anemias que estão envolvidas na síntese de DNA. E aí a célula ela não regula muito bem e ela acaba não ficando no tamanho normal. Então a gente chama de anemias megaloblásticas. Eles têm blastos, às vezes eles têm também células muito grandes. Então isso acontece normalmente na inibição da síntese de DNA. Frequentemente a deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, né? E é a anemia característica por glóbulos vermelhos grandes, imaturos e disfuncionais, os megaloblastos, né, presentes lá muitas vezes na medula, tá?
Então, outra anemia carencial, indivíduo com deficiência de vitamina B12 e ácido fólico pode estar associado. Importante saber, né, só com o meu hemograma, só com o hemograma completo lá, o indivíduo ele não tem como ter certeza que é uma anemia ferropriva ou anemia megaloblástica. Ele precisa fazer um hemograma e aí junto com o hemograma eu fazer outros exames. Por exemplo, se eu quero ter certeza que é uma anemia ferropriva, eu vou fazer o hemograma junto com a dosagem de ferro do paciente. Então são exames diferentes. E aí, se eu quero ter certeza se é uma anemia por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, eu vou fazer um hemograma, vou ver a característica dessas hemácias e também vou fazer a dosagem da vitamina B12 e do ácido fólico. Então, aspecto aqui, ó, as hemácias, olha que hemácia enorme, 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 né? Diferentes tamanhos, eu tenho um tamanho normal, muito grande. Então, a gente tem um aspecto de anisocitose. Aqui a mesma coisa nesse esfregaçangue. Presença dos megablastos, lá dos blastos muito grandes e disfuncionais na medula óssea. Então, a gente vê esses aspectos. O aspecto morfológico das hemácias maiores do que o normal, diferentes, né? Tamanhos, em formas diferentes, né? Você vê aqui esse formato diferente, olha aqui ela em forma de lágrima também, né? E exame complementar, né? Fazer a dosagem de ácido fólico, folato e vitamina B12 desse indivíduo. E eu posso ter anemia aplástica por aplasia, ou seja, vai ser redução do número dos precursores dos eritrócitos. Lembra lá que eu falei daqueles precursores eritroblasto, basófilo, ortocromático, policromático, reticulócito? Então, a anemia plástica vai ser lá na formação, lá quando a hemácia é um bebezinho ainda, né? Então, eu tenho redução desse número e, por consequência, para chegar lá no sangue, eu acabo eliminando. Então, se na fonte se eu estou secando a fonte lá das hemácias, eu acabo reduzindo o número de hemácias finais também, tá? Isso pode acontecer por radiação, câncer, alguns medicamentos podem também estar gerando essa aplasia. Então, lá no indivíduo, né, para eu ter certeza, eu vou ver no hemograma dele aspecto da hemácia normal, normocítico, normocrômico, porque eu não estou tendo nenhum problema para a formação da hemácia. Eu só não tenho não tenho, por exemplo, o primeiro stop, as células ali iniciais. Matéria-prima ele tem ferro, ele tem vitamina B12, ele tem tudo, mas ele não tem células que vão ser iniciais, né? A célula mãe direito deve estar com algum problema. Então, ele vai ter ferro, muitas vezes o ferro vai estar aumentado, porque não vai estar sendo utilizado. Aumento de eritropoetina, né, entre outros. Então, aqui um corte medular, né, 2 cortes no caso. E aqui seria esses nichos que eu falei lá na outra aula, quando eu falei de hematopoiese. Aqui os nichos normais, aqui ó, a medula do indivíduo praticamente zerada. Eu não tenho precursor, eu não tenho células iniciais para chegar lá no final, e virar uma hemácia. Então, é isso que a gente chama de anemia por aplasia, anemia plástica. E eu vou ter anemias hemolíticas, e aí eu vou ter diferentes fatores que podem envolver. Vai ser a ruptura da hemácia, lise, a gente fala de ruptura da célula, hemo, né? Ruptura de hemácia. Então, lise dessas hemácias podem ser lá nos vasos sanguíneos ou extravascular, você ter a perda. E aí eu posso ter deficiências congênitas, o indivíduo já nascer com algum problema genético, onde vai estar estimulando a destruição dessas hemácias. A membrana da hemácia ela é muito frágil, então ela faz lise muito fácil. Ou, por exemplo, doenças autoimunes. O indivíduo está produzindo autoanticorpos, anticorpos onde vai fazer destruição das hemácias deles. A gente vai aprender direitinho, mas lá para frente, né, quando a gente entrar na parte de imunologia, quem são esses anticorpos, mas são proteínas produzidas
por leucócitos, mais especificamente o linfócito B, o plasmócito, né, que são células da imunidade adaptativa. Ou então, por exemplo, a doença hemolítica do recém-nascido, a eritroblastose fetal. A mãe, ela começa a produzir anticorpos contra as hemácias, que se ligam às hemácias do indivíduo, né? E aí eu vou abordar isso em um outro momento, né, para vocês entenderem, mas vocês já podem pesquisar sobre, né, doença hemolítica do recém-nascido, que a mãe ela vai ter fator RH negativo e o bebê tem que ter fator RH positivo, tá? E aí a mãe começa a produzir hemácias, né, que vão, ou desculpa, hemácias não, anticorpos que vão se ligar às hemácias do bebê, certo? E destruir. Doenças infecciosas também, a malária, por exemplo, ela pode gerar lise. Então, redução da sobrevida das hemácias, destruição dessas hemácias, elas podem estar envolvidas ali. Ou anemias hemorrágicas, o indivíduo está perdendo sangue, perdendo sangue, e por consequência não tem um tempo suficiente para manter aqueles níveis de hemácia. Eu não consigo chegar lá na minha medula, mandar tantos fatores, estimulando a minha medula a produzir mais hemácia. Lembra que ela tem que passar por os estágios da vida dela para ela chegar a virar hemácia, e não dá tempo, o indivíduo vai ter redução do número de hemácias, certo? Como eu posso gerar essas anemias, né? Anemias por perda de sangue, traumas, cirurgias, acidentes, cirurgia onde o indivíduo perdeu muito sangue, alguns parasitas, né, que fazem hematófagos, que ficam lá no intestino sugando lá o que eles precisam de ferro, então fica lá puxando o sangue e acaba destruindo as hemácias e ficando com as hemácias do hospedeiro. Lesões hemorrágicas, câncer também pode fazer a perda de sangue. A gente vai ter algumas anemias genéticas, por exemplo, as talassemias, né, que vai ser a redução da taxa de síntese das cadeias da globina, né, resultando numa anemia. Deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês entenderem o que eu estou falando da talassemia. Opa, passei direto. Então, a gente tem essas cadeias, né, aqui a hemoglobina, né, as cadeias alfas e betas da hemoglobina, para poder fazer essa morfologia estrutura da hemoglobina. O indivíduo com talassemia, né, ele tem algumas deficiências, né, essas cadeias aqui, tá? Eles vão ter algumas deficiências genéticas, onde eles não conseguem fazer a síntese, a produção dessas cadeias. Então, ele já não produz, independente da quantidade de ferro que ele supra, ele não consegue produzir muito bem, né, essas cadeias de hemoglobina. Então, o indivíduo vai ter fraqueza, fadiga, pele pálida, deformidades, às vezes faciais, que pode estar acumulando essas hemácias de forma, crescimento lento, né, inchaço abdominal, porque pode estar sobrecarregando o baço, certo? E anemia falciforme, né, que vai ter também uma deficiência genética, onde o indivíduo ele vai ter troca do ácido glutâmico pela valina na posição 6 da cadeia beta da hemoglobina. E aí ele vai também ter ele tem a hemoglobina, mas tem a hemoglobina de formato não correto. E aí ele vai ter o que a gente chama de hemoglobina S. E aí ele vai ter uma hemácia em forma de foice. Por isso que a gente chama de anemia falciforme. Ambas, tanto a talassemia como a anemia falciforme, são deficiências genéticas. O indivíduo, ele tem que fazer acompanhamento, mas não tem cura, certo? O indivíduo com anemia falciforme, né, ele vai caracterizar os sintomas provocados pela essa deformação, né, da hemoglobina, e por consequência a deformação dos eritrócitos. Vai ter obstrução e destruição de canalículos, hemólise, oclusão de vasos, hipóxias. Então, o indivíduo ele tem que estar sendo acompanhado e sendo tratado. Aqui o exame da indivídua que fala com vocês, né, que rotineiramente tem que ficar de olho no ferro dela, porque senão fica com anemia, né? E aqui como é que a gente vai analisar lá o hemograma do seu paciente, como é que a gente procura para ver o hemograma do indivíduo.
tá? A gente tem todos esses aspectos analisados, tá vendo? Hemoglobina, hemácia, hematócrito, volume globular médio, hemoglobina globular média, concentração de hemoglobina globular média e RDW. Cada fator desse vai me dizer uma coisa. Lembra que eu falei lá na outra aula falando de hemograma, tá? Que o hemograma a gente vai avaliar em número e qualidade. E nesse aspecto é um pedacinho só do hemograma, é só a parte de eritrograma. Só a parte de eritrograma, tá? Onde a gente vai ver aqui as hemácias em números, tá vendo? 4,39 milhões. Então, em número, a gente tem aqui do lado o valor de referência na indivídua, né? O ideal é que esteja entre 4 e 5 milhões. Então, 4,39 está normal. Eu tenho um número, né, de hemácia, em milhões, eu tenho um número adequado, certo? Hemoglobina, ele vai ver quantidade e conteúdo de hemoglobina. Então, o ideal é que esteja entre 11,5 e 16. A indivídua tem 11,9, né? Que está beirando a descida. A gente vê em gramas por decilitro. O hematócrito, tá vendo aqui? Tem um símbolo de porcentagem. Vai ser a porcentagem que as minhas hemácias ocupam em 1 ml de sangue, certo? O ideal é que esteja entre 36 e 47. Aí começou já a reduzir. A indivídua aqui tem 35,8, né? Já tá decrescendo ou voltando ao normal, né? Não, nem lembro da época desse exame, já tem um certo tempo. O volume globular médio, tá vendo? É por tamanho, a gente vê o tamanho da hemácia. 81,5 na paciente, entre 80 e 99 é o valor de referência. Que é esse volume? Ele vai medir o tamanho da hemácia. A média lá, em média, o tamanho das hemácias é 81,5. O tamanho normal é entre 80 e 99, certo? E a hemoglobina globular média e a concentração de hemoglobina globular média, eu vou ver o conteúdo de hemoglobina, né? Aqui, hemoglobina globular média dá 27,1, o valor de referência é 27,33, né? A concentração, 33,2, né? E o RDW, ele vai dizer se as minhas hemácias estão em anisocitose, se existe diferenças dos tamanhos da hemácia, ou se está todo mundo na média normal. A indivídua ela tem 14,9 e vai até 16, tá? Então, lembrando dos aspectos, o que é número total de hemácias, certo? Hemácias, o número total, a gente vê em milhões. O hematócrito é o volume de massa eritroide de uma amostra de sangue expressa numa porcentagem, né, do volume. Eu falei dentro de 1 ml, quanto é que eu tenho de porcentagem? 1 ml é 100%, né? No caso aqui, o ideal é que esteja dentro desses 1 ml até quase metade de hemácia. Se vocês forem lembrar lá daquela figurinha que a gente viu, né, do sangue separado, a parte líquida, a parte sólida e a parte líquida, você vê que é quase 50% de hemácia ali. Vai correlacionar com a viscosidade e também com a quantidade de eritrócitos. Eu botei a imagem aqui, certo? Aquela imagem que a gente viu no início. 1 ml, por exemplo, e aqui quase que 50% eu tenho só de hemácias, red blood cells, né, que são as células vermelhas do sangue. E eu vou ter alguns índices hematimétricos, que é o VCM, por exemplo, que eu falei com vocês, volume corpuscular médio, ou volume globular médio. O termo, ele pode ser usado dessas duas formas. Então, o volume corpuscular médio vai determinar o tamanho médio, ou seja, o volume médio, tamanho médio das hemácias, certo? E aí, nesse VCM, eu posso classificar aquela classificação que eu falei lá no início da aula de anemia. Macrocíticas, se tiver acima do valor de referência, elas estão em macrocitose.
Se tiverem menores do valor de referência, elas estão em microcitose. E se estiver dentro do valor de referência, em normocitose. Então, anemias macrocíticas vou estar acima do meu VCM. Então, vai estar acima de 99. Certo? Macrocítica, maior do que o normal. Microcítica, menor do que o normal. Então, ela vai estar abaixo de 80. E normocítica entre 80 e 99, que é o valor de referência, pelo menos daquele laboratório. E aqui, outros índices hematimétricos, que vai estar envolvido com a hemoglobina. Então, a gente tem o HCM, que vai dar o conteúdo médio de hemoglobina, ou seja, seria o peso da hemoglobina dentro da hemácia, hemoglobina corpuscular média. E o CHCM, ele vai dar a concentração de hemoglobina. Então, eu posso ter lá em quantidade, em peso, igual, tá dentro do ideal. Mas, às vezes, dentro da minha dentro da minha hemácia, eu não tenho quantidades exatas e ideais de hemoglobina. Então, isso é o que a gente chama de concentração, né? A quantidade que está dentro, né? E o HCM seria, né, o conteúdo médio ali, o peso da hemoglobina dentro da minha hemácia. Então, são dois índices que eu posso ver e avaliar e quantificar a quantidade de hemoglobina, o HCM e o CHCM. E aí, esses dois índices eu posso falar sobre os termos que a gente também já abordou para poder classificar a anemia. Pode ser hipercrômica, né? Aumento eu tenho mais hemoglobina do que o normal. Normocrômico, vai estar dentro do normal, e hipocrômico, redução da hemoglobina. Aí eu vou olhar esses dois índices, olho lá o valor de referência, no exame do CHCM, por exemplo, tem que estar entre 32 e 36, e o HCM entre 27 e 33, por exemplo. Se estiver abaixo, né, eu tenho menos hemoglobina, então eu estou em hipocrômico. Se eu estiver dentro da faixa, então vai estar em aspecto normal, ok? E o RDW, ele só vai me dizer assim, olha, meu filho, suas hemácias estão em tamanhos diferentes, né? Lembra aquelas imagens que a gente viu mais lá pra frente? Então, eu tenho hemácias tamanhos normais, hemácia muito grande, ou hemácia tamanho normal e hemácia muito pequena. Então, qual é o índice que eu olho? RDW, a expressão numérica da endoscitose. Eu consigo ver em número se há diferentes tamanhos, certo? E aqui seria um aspecto de hemograma que não tá tão legal. E aqui é o mesmo que a gente viu anteriormente. Não tá tão legal na projeção, mas, por exemplo, aqui, né, essa indivídua aqui, ela tá aqui, ó, anisocitose, uma cruz, hipocromia e microcitose, certo? Então, onde é que eu vou ter que olhar isso? Eu vou olhar o RDW dela, é uma mulher. Então, o RDW dela tá 16,2, então tá acima do normal, tá fora do valor de referência. Então, há diferentes tamanhos de hemácia. Então, por isso que o laboratório conseguiu classificar como anisocitose. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês verem melhor. Certo? Anisocitose, RDW aqui acima do normal. Acima do normal, tá? Então, existe mudança, né? Existe tamanhos diferentes. Além disso, está em microcitose. Então, eu vou olhar o quê? O que me diz o tamanho das hemácias. Quem é que diz o tamanho das hemácias? É o VCM. Olha aqui o VCM, o RDW que eu falei aqui, e o VCM agora, que é o tamanho, 79,2. Uma mulher tem que estar entre 80 e 90.
Então, 79,2, as hemácias dela já estão, né, em tamanhos diferentes, porque eu vi isso na RDW, e o VCM me disse o quê? A maioria tá menor do que o normal, porque tá abaixo do valor de referência. Se tivesse acima, elas estariam em tamanho diferente, só que a maioria estaria maior do que o normal, certo? Então, hemácia maior ou menor, se eu vou dizer que em média elas estão muito maiores ou muito menores, eu olho no VCM. Só para dizer que existe tamanho diferente, mas eu não sei se a galera tá maior ou menor, eu olho no RDW. Então, esses dois índices, eles me dizem sobre o aspecto do tamanho da hemácia, certo? Então, se eu quero saber se existe de tamanho diferente, RDW. Se eu quero saber se essas que estão de tamanho diferente, se o tamanho diferente é porque tem hemácias maiores do que o normal, eu olho no VCM. Se são menores do que o normal, eu olho o VCM. Só que como é que eu tenho que olhar? Se está acima do valor de referência, estão maiores do que o normal. Se está abaixo, como é no caso aqui, menor do que o valor normal, ela está menor do que o normal, certo? E quando eu falo que as hemácias estão menores do que o tamanho normal, eu chamo de microcitose. Quando elas estão acima do tamanho normal, macrocitose, certo? Então, e aí também ele disse que estão em hipocromia. Aí eu vou olhar os dois índices que eu falei com vocês, que é o CHCM, e o HCM. E a gente vê aqui o CHCM 26,6, certo? Mulher 26,2 e 32,6. O CHCM 36,5, 30 e 36. Então, o CHCM e o HCM tá normal, mas por que hipocromia? Lembra que eu também tenho que olhar a quantidade total de hemoglobina. E aqui tá 10,5 e o normal entre 12 e 15. Então, o indivíduo está em hipocromia sim, tá? Em número de hemácias, 4, entre 4 e 5,4, o indivíduo está 3,95. Então, ele tem redução do número de hemácia. As hemácias estão menores do que o normal. Conteúdo de hemoglobina reduzido. O hematócrito, que a gente não olhou, hematócrito também reduzido, que é a porcentagem de hemácia no sangue. Então, esse indivíduo já tem redução do número de hemácia. As hemácias estão menores do que o normal e a quantidade de hemoglobina reduzida inicialmente. Então, possivelmente, pelas características, é uma anemia ferropriva. O ideal era, além de fazer esse exame, fazer uma dosagem de ferro para confirmar se esse aspecto morfológico do exame dela, se esse aspecto qualitativo, ele realmente está reduzido, ok? Grande abraço, se cuidem e até a próxima.